Glória a Deus. Você pode se sentar se quiser, se não quiser, fique à vontade. Só não perca o que Deus tem para entregar na sua vida. Ouça o que o Espírito quer continuar falando ao seu coração. Glória a Deus. Muito bom estar aqui mais uma noite, podendo ministrar a palavra de Deus. Ô Johnny, acho que pode tirar essa aqui, está muito forte na minha cara aqui. Senão, eu até achei que era um anjo que tinha chegado aqui a hora que acendeu. Eu falei, uau, vou até sair do púlpito aqui. Aí, ficou bom. Gente, quem participou das 3 mensagens da série nossa, Todo o Nosso Ser? Quem participou de cada uma delas? Amém, glória a Deus. Eu queria que alguém rapidamente, se você puder e quiser que seja de forma voluntária, se pudesse compartilhar, alguém tem algum testemunho de algo que você viveu durante essas séries de mensagens, seja na primeira, e não é necessariamente no culto, tá? Porque a gente é muito mais do que viver esses momentos aqui, né? Alguma coisa que você viveu, mas que foi em decorrência do que você ouviu na série, do que o Espírito ministrou, ou uma experiência aqui mesmo, que você teve nesses 3 sábados, inclusive no sábado passado, que foi bem especial, o fechamento ali do nosso Overflow, participação mais do que especial do Gabriel Guedes. Alguém poderia vir rapidinho aqui compartilhar um testemunho? Tem alguém? Ninguém? Será que eu vou ter que pedir para o Espírito me mostrar alguém que realmente foi impactado? Ninguém? E aí, Brian, não tem nenhum testemunho aí? Você é o cara que sempre vem? Os caras estão perdendo a oportunidade. Tem? Então vem, o cara é violento. Ali, ó, o Joãozinho vai te dar um microfone ali. Aí se tiver mais alguém que depois for inspirado pelo Brian aí, vai passar primeiro vergonha por você e depois já era, mano. Boa noite, Upper, tudo bem? Eu recentemente passei por uma cirurgia do apêndice. Acabei não pegando as 2 primeiras ministrações, mas o Overflow para mim o que mudou foi que eu entendi, cara, que nem o Vitão agora falou, isso mexeu muito comigo sobre Paulo e Silas, é que realmente a gente precisa adorar, a gente precisa entregar o nosso melhor louvor. Cara, o médico falou assim, ó, não faz nada, não corre, não pula, não faz nada. Eu tava aqui, eu tava pulando. Eu entendi que, tipo assim, cara, enquanto eu tiver vida, enquanto eu tiver algo pulsando dentro de mim, eu vou adorar a Deus, eu vou viver. E eu entendi que eu estando aqui e na presença dele, não tem lugar melhor. Então, é para isso que eu vivo. Glória a Deus. Aplauda a vida do Brian, para a honra e glória de Jesus. Mais alguém quer dar algum testemunho de algo que viveu? Não? Quem? Vai alguém aqui? Ninguém? Joyce, chega aí, vai. Verdade. Pode? A Joyce tem um testemunho forte, verdade. Vai. Não, vou deixar até longe. Não, põe perto. Não, vai. eu falo alto. Semana passada, antes do evento, na quarta-feira, eu, o Vitão e a Fer estavam ajeitando algumas coisas do evento, né? E aí, a gente estava procurando alguém para fazer o vídeo. E aí eu falei assim, Vitão, manda para mim o texto e o áudio. Aí o Vitão, tá bom. Só que não era para mandar para mim, era para mandar para outra pessoa. E aí a Fernanda mandou o áudio e mandou a mensagem. A hora que eu escutei o áudio do Vitão, eu parei, a mensagem eu nem li, para ser sincera. Aí eu falei, vou escutar o áudio, né? Porque eu incentivei o Vitão para ele falar no vídeo. Aí eu falei assim, olha, eu vou escutar. Comecei a escutar o áudio. Beleza, estava tranquilo. Acabou o áudio, aí Deus começou a falar muito comigo. O meu quarto invadiu da glória de Jesus. Eu senti que, na hora que todas as palavras que ele falou no áudio, era aquilo que eu estava precisando ouvir de Deus. E realmente eu estava parada, esperando Jesus se manifestar através das 4 paredes, e não no meu quarto. Deus se manifestou muito no meu quarto na quarta-feira. E eu senti o peso da glória dele ali, e eu senti que ele estava falando comigo, filha, você não depende de 4 paredes para me buscar. Você pode me buscar onde você estiver, na rua, em casa, no quarto, mas eu preciso de você. Eu conto com você e com os seus irmãos para fazer isso acontecer. Então, gente, aquilo para mim foi extraordinário. Eu senti a presença de Deus no meu quarto, coisa que eu não estava sentindo há muito tempo, para ser muito sincera. E isso impactou a minha vida tanto, porque
A partir da quarta-feira para cá, eu comecei a me relacionar com Deus de uma maneira diferente. E hoje, a Joyce, que está aqui hoje, serve a um Deus vivo. E hoje, ali no canto, a hora que eu estava ali, eu vi a face do leão na minha frente. E eu entendi que ele estava comigo e caminhando comigo sempre. Aleluia! Glória a Deus. Glória a Deus. Isso daí é para aumentar a sua fé, você que participou ou você que não participou. Porque esse Deus que nos visitou durante as séries é o Deus que nos visita todos os dias, sábado, domingo, segunda. É o Deus que está disponível para habitar em você. Se Ele já habita, é o Deus que você se relaciona. Então, por isso que a gente traz os testemunhos, para gerar mais fé. E agora, seguindo, nós acabamos de falar de uma série de mensagens sobre adoração, sobre transbordar. E aí a gente vai falar sobre algo relacionado, o que a gente vai fazer com tudo isso. A gente tem que ter uma consciência da presença e uma consciência do que Deus derrama sobre nós. E o tema da mensagem, que eu acho que você ainda não vai entender se você olhar, é não perca a sua vez. Mas antes de nós entrarmos na parte espiritual, eu queria falar sobre a parte natural. Eu tenho certeza que alguém aqui já teve uma situação, ou viveu alguma situação que você ou perdeu a sua fila, o seu número, sua senha numa fila de um banco quilométrico, porque você foi falar tipo assim, tem 10 pessoas na minha frente, eu acho que dá tempo de ir lá no carro rapidinho, pegar o carregador do celular, a hora que você volta, passou o seu número, você tem que voltar e esperar tudo de novo. Ou para a galera aí que gosta de comprar umas coisas na internet, você olha lá aquele tênis, olha um sapato, as meninas, um vestido, poxa, o preço está legal, mas podia estar melhor, eu vou esperar mais um pouco, acho que essa promoção dos caras vai durar, porque eles colocam aquelas promoções de 60%, 70%, aí você espera às vezes 15 minutos, deixa eu esperar um pouco, eu vou conversar com a minha mãe, vou conversar com a minha amiga, a hora que você volta no site, cadê o produto? Todos vendidos, estoque já está todo esgotado, produto esgotado, aí você dá aquele desespero, meu Deus, aí você começa a procurar, vê que está 2 vezes mais caro, você se arrepende, e aí começa a ficar desesperado. Eu já fiz várias vezes isso, em lojas físicas mesmo. Você dá aquela olhadinha e fala, puxa, tá barato esse tênis, tá barato esse relógio. Pô, eu conheço esse relógio, essa marca, tá um preço legal. Mas eu tenho certeza que se eu olhar todas, eu vou achar uma mais barata. Aí você perde o maior tempão, vai em uma, vai em outra, não, tá mais caro, nossa, tá bem mais caro. Não, tá um pouquinho só mais caro, mas ainda tá mais caro. Aí, vou voltar naquela. Aí você volta, cadê o produto? Já era, irmão, perdeu, já vendeu. E aí dá aquele desespero, você fica bravo, chora. Cara, aconteceu isso já várias vezes comigo. E eu lembro uma situação que eu vou contar do meu pai, que essa daí doeu em mim, eu não estava lá. Meu pai, há acho que 4 anos, foi fazer uma viagem com a minha mãe e alguns amigos para a Europa. E aí eles estavam lá em Londres, e aí meu pai queria muito andar lá na famosa London Eye, aquela roda gigante imensa. Minha mãe não queria porque tinha medo, mas ele falou, não, eu vou, tudo bem. Só que eles estavam com alguns amigos lá. E aí um desses amigos tinha um filhinho que tinha ficado no Brasil, pequenininho, tinha 7 anos, ele queria uma camiseta do Chelsea. E aí eles foram procurar. E aí tem uma rua lá, nem sei o nome, que tem um monte de loja. E aí começaram a entrar em uma, meu pai estava fazendo companhia para eles. Aí olhou lá, tinha uma camiseta do Chelsea, tal preço. Puxa, mas deixa eu ver as outras, não quero comprar. Essa mania do brasileiro de querer ter benefício em tudo. Não, eu vou achar alguma coisa mais barata do que isso e eu vou olhar tudo. Só que era muito grande mesmo, eram muitas lojas. E aí meu pai estava indo, acompanhando. A hora que chegou lá no final, na última, esse amigo do meu pai olhou para ele, os amigos falaram assim, puxa, aquela lá é a mais barata. Aí voltaram. Só que nisso, a hora que terminou, meu pai falou, gente, vamos lá, que eles iam ficar só um dia lá em Londres, mas eles fizeram lá uma viagem com alguns dias em alguns países da Europa, e aí quando meu pai chega lá na famosa London Eye, está fechado, já tinha passado do horário. Cara, meu pai ficou assim, não sei se ele ficou bravo, frustrado, se ele não acreditava, por quê? Porque no dia seguinte não ia estar mais lá, e ele não foi. Eu lembro que até hoje eu brinco com ele, eu falo, nossa cara, você foi para Londres, você não andou, você viu camiseta de time, ele fica doido, mas não era culpa minha, mas por quê? Perdeu a vez, o famoso perdeu o Playboy, tipo assim, cara, decisões, oportunidades, se a gente não escolhe na hora certa, a gente não escolhe naquele momento, tchau. Então, nós vamos falar algo relacionado a isso, claro que de uma forma bem mais profunda,
mas tem um pouco a ver, porque nós vamos falar sobre algumas oportunidades que Deus nos dá para vivermos coisas incríveis e marcantes, e que vai depender de nós vivermos ou não. Assim como nesses exemplos a gente vai poder falar assim para Deus: Deus, espera um pouquinho, talvez daqui a alguns anos, talvez daqui a algumas semanas, talvez daqui a alguns dias, ou deixa eu pensar a respeito. E aí tudo bem, como uma oportunidade, ela pode desaparecer. E essa palavra foi algo muito forte para mim, foi uma das palavras que o Espírito entregou para mim, que até hoje eu fico ruminando ela, porque, cara, eu estava assistindo o podcast com o Theo Hayashi, ele vai vir aqui na nossa conferência do Ativando Sobrenatural, por favor não faltem, porque para quem acompanha, o Theo é um homem de Deus, uma referência, e ele falou algo mais ou menos dentro disso, foi ali que o Espírito começou a me falar sobre esse tema, e aí ele fez eu mergulhar. Quando a gente olha para a palavra de Deus, nós falamos aqui agora há pouco, se você acredita na palavra de Deus, se você crê na palavra de Deus, quando a gente olha para a palavra, nós vemos que de Gênesis a Apocalipse, nós temos instruções, direções, promessas. Na Bíblia temos tudo o que precisamos, temos todos os caminhos que nos levam a Deus, temos tantas coisas, tantas direções. Então se você quer saber sobre casamento, a Bíblia vai te ensinar como cuidar do seu cônjuge, como lidar com o seu marido, com sua esposa. Abre lá em Efésios capítulo 5, você vai ver. Se você quer saber sobre empreender, como gerir a sua empresa, como ser um empresário sucedido, ou um empregado bem-sucedido, ou um patrão bem-sucedido, nós temos também. Abre lá o livro de Provérbios, você vai ter ensinos para tantas coisas na sua vida profissional. O próprio livro de Efésios também fala da forma que o trabalhador deve tratar o seu empregado, o seu empregador, o seu patrão, e o patrão tratar o empregado. E várias outras coisas. Se você quiser saber como lidar com suas emoções, com as dores da alma, como que você pode alcançar cura para o seu físico, cura para o seu emocional, a Bíblia nos mostra isso. Tem tantas coisas. Então, por exemplo, quando a gente vai no livro de Gálatas, ali nós temos instruções de Paulo para a igreja lá de Galácia, naquela região, e que Paulo começa a falar para aquele povo sobre algumas coisas envolvendo a luta interna, a guerra interna entre carne e espírito. A gente começa a ver lá a partir do capítulo 5, Paulo falando: olha, é uma luta constante. Eu sei que os desejos da carne, eles desejam aquilo que é contrário ao espírito. Então, enquanto o espírito deseja pureza no seu relacionamento, a carne vai desejar impureza no relacionamento. Quando o espírito deseja uma vida de fé para descansar no cuidado de Deus, a carne vai ministrar um desespero pelo dia do amanhã. É uma luta constante. Então ali a gente tem um exemplo de uma instrução para as coisas de dentro. É como se em Gálatas nós pudéssemos olhar para dentro de nós e deixar o Espírito ministrar. Então a gente vê que temos vários textos que estão numa perspectiva mais vertical, do nosso coração para o coração de Deus, e coisas do coração de Deus para o nosso coração. Mas nós temos também um contexto bíblico. Nós temos outros textos que mostram uma perspectiva mais horizontal. A gente vê a história de um Deus e de um povo. A gente vê a história de um Deus como rei, governante de um povo que faz parte do seu reino. Então nós vamos olhar um pouco esse lado. Porque assim, na sua perspectiva vertical, você tem o privilégio, na verdade você tem o poder, como diz lá João capítulo 1, versículo 12. Hoje Deus nos dá o poder de sermos chamados de filhos de Deus. Então hoje quando você olha na sua perspectiva Vitor e Deus, aí você vai obviamente colocar o seu nome nessa perspectiva, você vai ver um pai e um filho. Esse é o relacionamento que ele tem com você. E nessa via de relacionamento, Deus pode ministrar tantas curas interiores, tantas coisas Ele pode ministrar. Nessa via, o Espírito Santo de Deus que faz esse processo, esse caminho de entregar, de levar, de ministrar, Ele pode entregar dons para você. Só que quando a gente olha para outra via, olhando Deus como um governante, um rei soberano, que tem um plano para um povo, nós precisamos sair dessa linha mais vertical e nos envolvermos com a linha horizontal, porque nós também fazemos parte de um povo. Eu sou um filho, mas eu também sou um soldado do reino. Eu sou um filho, mas eu também estou submisso às ordens de um rei. Porque quando a gente
olha essa perspectiva horizontal, é aí que a gente vai ter que tomar cuidado para não acontecer isso na nossa vida. Porque Deus, ele tem planos para a cidade de Bauru. Deus tem planos para os jovens da cidade de Bauru. Assim como Deus tinha planos para o povo de Israel. Assim como Deus teve planos para o povo da Inglaterra, lá no avivamento com os irmãos Wesley. E esse é um plano que a gente vê na perspectiva horizontal. Deus tinha um relacionamento pessoal com esses homens de Deus. Deus tinha um relacionamento pessoal com John Wesley, tinha. Mas Deus também tinha um plano para aquele povo da Inglaterra. E Ele convidou John Wesley para fazer parte. Então eram coisas diferentes. Nós temos perspectivas diferentes. E nós vamos falar sobre isso hoje. Nós vamos focar um pouco nessa perspectiva mais horizontal. Na perspectiva em que Deus tem algo para fazer na humanidade, Deus tem algo para fazer em um contexto local, e Ele vai chamar algumas pessoas para conduzirem isso. Então, se Ele vai levantar pessoas para um avivamento, Ele vai convocar alguns. E é nessa perspectiva que a gente vai entender que se nós não correspondermos, se nós de repente não quisermos fazer parte, Deus, Ele vai fazer, mas não através de nós. Ele vai chamar outro. Porque uma coisa é o seu relacionamento com Ele. Algumas coisas são pessoais e intransferíveis. A sua salvação é pessoal. Você pode espernear para Deus salvar alguém. E você deve fazer isso, interceder, clamar. Mas se essa pessoa não tiver uma decisão pessoal de entregar a vida para Jesus, abrir o seu coração, você não consegue carregar ela para a eternidade. Infelizmente não dá. Se você recebe um dom do Espírito Santo, a Bíblia diz que os dons e o chamado, eles são irrevogáveis. Então, quando você recebe um dom, você recebe um chamado, ele é irrevogável. Só que, obviamente, isso vai ser cobrado de você. Quando você chegar lá, quem muito é dado, muito é cobrado. Nós vamos prestar contas dos nossos atos. Mas não é porque eu recebi o dom de cura que, de forma livre, eu posso chegar, Brainha, chega aí, recebe o dom da cura aí. Se o Espírito não direcionar e o Espírito não quiser ministrar isso nele, eu não posso fazer nada. São coisas pessoais. Nós cremos sim na transferência da unção, mas ainda assim é uma transferência que o Espírito direciona. Porque se eu quiser falar, Deus, eu vou transferir porque está em mim, você só vai achar que está transferindo, porque o Espírito não está nesse negócio. Agora, quando o Espírito Santo fala, assim como ele falou para Elias, está autorizado, pode transferir aí a sua unção profética em porção dobrada para esse menino. E assim como em tantos outros textos que a gente vê essa transferência de unção. Mas são coisas individuais. Agora, olhando para essa perspectiva horizontal, nós sim podemos perder algumas coisas que Ele nos entrega. Porque estamos falando de um plano, de uma missão. E se eu entrar nessa missão e não terminar, pode ter certeza que Deus não vai deixar a missão ser fracassada. Ele vai pegar outro para concluir. Ou se Ele nos chama e a gente fala, não quero, envia outro, ok, Ele vai fazer isso. Porque tem coisas que Deus vai realizar, porque já está determinada para acontecer. Deus, Ele tem um plano, um projeto, Ele sabe de tudo. É obviamente que a escolha Ele deixa para a gente. Quando Ele cria o homem, Ele deu o poder de decidir por fazer o certo ou o errado, obedecer ou desobedecer. Ele só avisou Adão, falou, Adão, dessa árvore aqui, dessa árvore do conhecimento do bem e do mal, você não pode comer, beleza? Mas Ele não colocou uma cerca elétrica, Ele não colocou um querubim na frente, Ele só deu a direção. E com certeza Deus, na sua onisciência, Ele já sabia todos os decursos das decisões. Ele já sabia como seria a vida da humanidade se eles tivessem obedecido. Ele sabia como que seria quando eles não obedeceram, porque isso é a onisciência, é saber de tudo, mas Deus, Ele não fica forçando a gente a nada. Ele quer que a gente decida pelo caminho perfeito, agradável e bom, mas Ele não vai pegar e, não põe a mão aí. Ele só fala, não põe, por favor, creia em mim, não é bom para você. Então Ele tem planos e missões que Ele vai contar com a gente, mas vai depender da nossa postura. Vamos lá, alguns exemplos sobre essa dinâmica de Deus com o homem e com a humanidade. Já falamos um pouco, mas vamos falar agora específico de Adão. Lá em Gênesis 2, nós temos a Bíblia nos contando que Deus criou o homem, criou o Adão. E olhando na perspectiva vertical, Adão e Deus,
ele era alguém que tinha uma intimidade com Deus. Ele era alguém que já era visto como um filho de Deus. Porque nós temos na Bíblia, lá em Gênesis 3:8, a informação de que Deus, todos os dias, na viração do dia, no cair da tarde, Deus descia ao jardim para ter comunhão com Adão. Então eles tinham esse relacionamento, esse era o padrão de intimidade de Adão com Deus, na perspectiva vertical. Só que a gente continua olhando para o texto de Gênesis, e a gente vê que Deus também tinha um plano horizontal, algo que transcendia do relacionamento dele com Adão. Era um plano para a humanidade, que ele convidou Adão a fazer parte. Porque ele chega para Adão e fala assim: Adão, eu percebi que não é bom que você esteja só. Isso não tem nada a ver com o nível de relacionamento deles, não foi porque não era bom, porque Deus tinha um plano para a humanidade. E ele começa a compartilhar com Adão, fala: Adão, não é bom você estar só, eu vou te fazer uma companheira, uma auxiliadora, alguém que lhe corresponda. E aí Deus cria a mulher, cria a Eva. E aí depois ele dá direções para o casal, porque ele fala que agora vocês têm uma missão aqui que é uma perspectiva mais horizontal. Eu quero que vocês sejam férteis, vocês se multipliquem, enchem, povoem e subjuguem a terra. Então Deus deu uma missão para eles. Vocês vão ter que agora se multiplicar, vocês vão ter que povoar a terra, vocês vão subjugar a terra, vocês vão dominar a terra. E aí, nós sabemos que, nessa perspectiva, o pecado atrapalhou muito, porque eles multiplicaram, sim, mas por conta das decisões erradas, nós sabemos que logo nos primeiros filhos, Caim e Abel já tem BO, já tem um assassinato, um homicídio envolvido. Mas eu quero mostrar para vocês que Deus deu uma missão, Deus compartilhou um plano dele para a humanidade e chamou Adão para fazer parte. Você vai fazer parte disso, cara. E que nada tinha a ver com o relacionamento vertical. E vamos a outro exemplo, não muito distante, agora lá em Gênesis 6, Noé. Como que era o relacionamento de Deus com Noé na perspectiva vertical? Noé era íntimo de Deus. Lá em Gênesis 6:9, a Bíblia nos diz que Noé era um homem justo, íntegro entre o povo da sua época. Ret falou um pouco sobre integridade aqui. E olha essa informação aqui que às vezes a gente nem percebe, né? A gente só fala de Enoque. Enoque andou com Deus, Enoque foi arrebatado porque era muito amigo de Deus. Mas teve outro cara que andou com Deus, está aqui no versículo. Ele andava com Deus. Noé tinha intimidade com Deus. Então na perspectiva vertical eles eram íntimos, tinha profundidade, tinha coração íntegro. E aí, normalmente quando Deus olha para um coração como esse, Deus faz questão que você participe da história. Deus, quando percebe que tem intimidade, tem alguém que está correspondendo, pode ter certeza que Ele vai te chamar para fazer parte da história que Ele tem para a humanidade. E aí Ele faz o convite para Noé, que talvez vocês até saibam. Fala assim: Noé, é o seguinte, o ser humano está numa maldade absurda, está todo mundo corrompido, menos você. E não dá para continuar assim, porque senão vai extinguir essa raça rapidinho. Essa maldade daqui a pouco um mata o outro e acabou. Então faz o seguinte, eu vou mudar um pouco. Eu vou extinguir todo mundo pela maldade, mas eu vou preservar você, sua família e os animais. Então esse é o projeto que eu tenho para você. Eu vou reconstruir a humanidade através da sua vida. E aí você vai fazer o seguinte, cara, constrói uma arca com essas dimensões, com essas instruções, porque eu vou mandar água, eu vou mandar um dilúvio. Só que até aquela época a Bíblia nos fala que ainda não havia chovido na terra. Era um processo diferente de irrigar a terra, a água brotava da terra, era um esquema diferente. Mas como Noé conhecia Deus, era íntimo, o que ele fala para essa missão? Conta comigo, Pai, pode contar comigo para essa missão que o Senhor tem para a humanidade. Noé não escapou da sua missão, ele correspondeu, ele não perdeu a sua vez. E hoje nós estamos falando a respeito dele aqui, há mais de 2000 anos, muito mais. Estamos falando de Noé, estamos sendo inspirados por Noé porque ele não perdeu a vez e marcou a história. Só que obviamente a gente vai ter exemplos contrários. Eu estou falando de exemplos só para mostrar que eram homens que tinham um relacionamento com Deus verticalmente,
e foram convocados para participar de algo horizontalmente, né? A perspectiva de Deus para um povo. E eu estou falando isso porque a gente tem às vezes um pensamento meio egoísta, né? Parece que quando Deus compartilha algo para a gente, acabou. Cara, ninguém vai mais fazer. Se Deus te chama para ser um profeta na cidade de Bauru, olha, fica tranquilo, Caião, se você demorar 15 anos, eu não vou levantar outro profeta, você é o único profeta. Às vezes a gente tem esse pensamento egoísta, mas quando Deus está tratando de um povo, de vidas, existe uma urgência, e se você não corresponder, tudo bem, você vai ter um relacionamento com Deus, você ainda vai ir para o céu, mas para essa história, eu preciso de alguém que corresponda. Aí ele chama outro, para entender essas diferentes perspectivas de relacionamento com Deus. E aí a gente chega em Moisés, Êxodo 13, capítulo 3. Moisés, ele também tinha uma intimidade com Deus, ele era amigo de Deus. Nós temos lá em Êxodo 33, 11, a informação de que o Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Em Números, capítulo 12, nos versículos 6 a 8, também tem uma passagem que Deus está dando uma chegada violenta em Miriam e Arão, porque eles estavam falando mal de Moisés. O pastor Danilo já até pregou sobre esse texto. E aí ele chega assim e fala para eles, em um dos textos: não é assim, porém, como eu servo Moisés. Porque eles estavam falando que, se Deus fala com Moisés, por que não pode falar com a gente? O que ele tem de diferentão? Será que não tem profeta aqui? Aí Deus dá uma chegada neles, e depois fala assim: não é assim, porém, como eu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Com ele falo face a face. Então aqui Deus está nos mostrando como que era o relacionamento vertical dele com Moisés, de amigo, de falar face a face, de alguém que andava com ele, tinha intimidade com ele. E aí Deus dá uma missão para Moisés. Independentemente disso, Deus dá uma missão para ele. Deus fala assim: eu quero fazer algo nesse momento da história da humanidade, com o meu povo, e eu estou te convidando para fazer parte disso. E aí ele compartilha para Moisés a missão: você vai lá no Egito, vai falar com o faraó, vai libertar esse povo da escravidão, depois você vai conduzir eles para o deserto até a minha presença, eu vou me revelar a vocês lá no Monte Horebe, lá no Monte Sinai. Então vai seguindo as direções. Então Moisés teve essa missão. Deus compartilhou um projeto que ele tinha para um povo, e ele fala assim: eu te escolhi como homem para viver, vamos. Moisés poderia não ter correspondido, e se ele não tivesse correspondido, não estaria o nome dele aqui, estaria o nome de uma outra pessoa, porque Deus ia fazer isso, era plano dele fazer isso com o povo. Então se Moisés, por um acaso, assim como Noé, falasse: não dá, arca, isso é loucura, não vou fazer isso, Deus ia achar alguém de alguma forma, ou ele ia fazer alguma coisa na história. E com Moisés foi a mesma coisa, e Moisés correspondeu. A gente vê isso lá em Êxodo capítulo 3, do 7 ao 10, essa promessa, né, esse projeto compartilhado de Deus para o povo. E aí a gente pode seguir em alguns exemplos, mas agora eu quero falar das consequências, porque Deus, Ele quer fazer algo aqui na cidade de Bauru, e não é de hoje que Ele quer fazer algo aqui na cidade de Bauru. Nós já recebemos alguns homens de Deus que se movem no profético, e eu me lembro muito bem que uma vez um deles falou para um jovem nosso aqui: olha, o que Deus está fazendo através da sua vida, Ele já tentou fazer através de outros, mas eles não quiseram corresponder, eles não quiseram viver. Eu já quis fazer através de outros, eu já chamei outros para viver isso que eu estou entregando para você, mas eles não quiseram, porque muitas vezes o preço ele é alto, com certeza, só que quando a gente coloca na balança, parece que pesa mais o sacrifício do que a experiência com Deus. Quando a gente coloca na balança, vamos pegar Moisés, cara, mas vou ter que enfrentar Faraó, eu vou ter que, colocar minha vida em xeque, eu vou ter que andar com esse povo no deserto, e depois o povo começa a fazer um monte de coisa errada. Deus, nossa, que povo difícil. Então ele sofria murmuração, ele era, como aconteceu aqui no texto de Miriam, ele era alvo de críticas, ele tinha que andar no deserto, abriu mão de muitas coisas. Ele poderia falar: isso pesa mais do que viver isso com o Senhor.
Mas ele não viu isso como pesado demais, falou: Deus, conta comigo até o final. Porque ele quis pagar o preço. Então Deus, ele quer fazer algo no meio dos empresários de Bauru. E ele está procurando algum jovem empresário, cheio do Espírito Santo, que tem algo íntimo no vertical, mas que vai corresponder no horizontal. Que vai pagar o preço por se colocar na brecha em favor de alguém, que vai pagar o preço de entrar nesse meio e manifestar a glória de Deus, sem se corromper com as riquezas. Alguém que vai bater no peito e falar: principado Mamon, aqui você vai cair porque eu me coloquei na brecha. Deus está procurando jovens cheios do Espírito Santo, que já estão desenvolvendo um relacionamento vertical, para ele poder fazer ou trazer um avivamento nas universidades, porque ele já quis fazer. As nossas universidades não abriram ontem. Há quantos anos nós temos as universidades aqui em Bauru? Será que Deus nunca olhou por Bauru? Será que Deus nunca olhou para essa cidade e falou: cara, eu quero trazer um avivamento aqui, eu quero transformar essa cidade, eu quero transformar esses jovens, eu quero fazer assim como eu fiz lá em Londres, na Inglaterra, na época dos irmãos Wesley. Eu quero fazer como eu fiz lá nos Estados Unidos, através dos irmãos William Seymour, o avivamento da Rua Azusa. E Deus está procurando, e quando Ele acha alguém e corresponde, você vai fazer parte disso. Só que se Ele não encontrar alguém, Ele continua procurando, até Ele encontrar. Então isso é muito sério, porque talvez Deus está te chamando para algo. Você não está aqui por um acaso. Deus está te chamando para viver algo no seu contexto. Eu não sei o que Deus tem para você nesse plano. Eu não sei se Ele vai te usar no meio dos empresários, se Ele vai usar no meio social, se Ele vai te usar no meio acadêmico, se Ele vai te usar no meio ministerial, eclesiástico, não sei. Se Ele vai te usar nas ruas, eu não sei o que Ele vai fazer, mas eu sei que com certeza Ele tem um plano para você. E Ele quer que você faça parte disso. Só que se nós não correspondermos, como já aconteceu, Ele vai procurar outra juventude, outros jovens sedentos, dispostos a pagar o preço para viver isso. Então é muito sério, porque se nós perdemos a vez, nós vamos ouvir falar sobre, mas não estaremos inseridos nessa dinâmica, sabe? Moisés, um homem correto, um homem íntimo, deslizou, feriu a rocha quando não era para ferir, desobedeceu, e ele teve que olhar o povo entrando na terra de longe. Ele não pôde entrar na terra prometida. Ele viu a história se cumprindo, a promessa se cumprir, mas ele não entrou, porque é um preço mesmo que a gente tem que pagar, mas é um privilégio pagar esse preço, para viver o que a gente vai viver. Você acha que foi fácil para, por exemplo, Martinho Lutero ter que enfrentar a Igreja Católica para conseguir trazer a reforma protestante, mudar muitas coisas lá na Alemanha? Não foi fácil. Você acha que foi fácil para Paulo e Silas, como nós falamos? Você acha que foi fácil para os apóstolos da igreja do primeiro século enfrentar Roma? Olhar nas ruas cristãos como se fossem lamparinas, eles olhavam os corpos pegando fogo para eles iluminar a cidade. Olhar aquele cara que tipo assim, mano, nessa célula ele estava comigo, e agora está queimando ali, e eu posso ser o próximo. Muitos desistiram, muitos. A maior prova é que quando Jesus dá direções e promete a descida do Espírito Santo, Ele fala: olha, não saiam de Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Aproximadamente, segundo os estudos dos teólogos, historiadores, tinha umas 500 pessoas ouvindo isso. Ou seja, essa promessa, esse compartilhar foi para uns 500. É como se Jesus estivesse falando: olha, estou compartilhando algo horizontal com vocês, algo que o Pai quer fazer com um povo, e vocês 500 estão inseridos para viver isso. Aí a gente continua o texto, a hora que chega lá em Atos 2, nós vemos que algumas pessoas estavam reunidas no cenáculo, e a história também nos dá esses dados de que eram aproximadamente 120 pessoas. Ou seja, uma galera ficou para trás. 380 não estavam ali, mas foram chamados, foram convidados, mas falaram: eu não quero viver.
E aí o que aconteceu? O Espírito Santo desce sobre eles, de repente. E aqueles 380 que com certeza estavam na cidade, ou pelo menos a grande maioria, olha de longe e fala: cara, Gabriel, era para a gente estar lá, mano. Nós ouvimos a promessa. Nós não pagamos o preço de perseverar dia após dia até que ele viesse. E eles experimentaram e a gente não experimentou. E é o que pode acontecer e aconteceu já com tantas pessoas. A frase que nós colocamos no nosso Instagram para divulgar o tema da mensagem é algo que resume um pouco o que a gente vai falar, o que a gente está falando. Quando Deus ministrou em mim essa palavra, Ele me deu essa frase, que é uma pergunta: você vai marcar a história ou você vai ouvir sobre ela no futuro? Isso é muito profundo, porque se de repente as suas emoções, os seus interesses pessoais, os seus sonhos pessoais, as circunstâncias naturais falarem mais alto do que a promessa que Deus tem falado para você de ver algo aqui, você vai ver daqui a alguns anos Deus fazendo algo na cidade de Bauru, e por você ter desistido, por você ter dado prioridade a um relacionamento, uma prioridade a algo bem pessoal, bem individual, você vai ver, mas você não vai fazer parte, pelo menos num primeiro momento. Você vai olhar e falar: cara, eu ouvi essa promessa de Deus, eu estava ali, Ele me chamou, mas naquela época pesou mais outras coisas do que viver isso. Eu não quis pagar o preço, e Deus vai fazer. E a prova de que Ele vai fazer são vários textos da palavra de Deus. E antes de a gente ir para esses textos para finalizar e falar desses exemplos, eu queria falar de um testemunho, aproveitando até que o Hatch estava aqui, sobre não perder a vez. O Hatch, quando chegou aqui na igreja há 3 anos mais ou menos, foi o tempo dele de convertido, chegou aqui sem saber o que ia fazer, veio aqui, acho que você nem tinha menina para você querer dar uns pega, né, Hatch, na época, né? Nem sei o que você veio fazer aqui. O Lucas trouxe, tinha um cara pregando, um cara apaixonado por Jesus, pregou para ele, falou: cara, esse moleque precisa de Jesus. Ele chegou, e aí o Hatch teve um encontro pessoal com Deus, foi transformado, e o Hatch veio sozinho, porque ninguém da família dele era convertido, ninguém, seus pais, ninguém da família dele era convertido, ele veio sozinho, vinha com o Duque, com os meninos, e aí ele começou a se aprofundar em Deus, começou a se aprofundar no relacionamento vertical dele com Deus, começou a mudar seus hábitos, começou a se arrepender das suas práticas, começou a ter uma experiência com Deus, batismo no Espírito, começou a desenvolver. E aí o que acontece? Ele tinha uma família a ser alcançada. Então Deus compartilha para ele um plano: cara, eu quero salvar a tua casa, é promessa, creia no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. E o Hatch creu nessa promessa, e Deus compartilhou esse plano e falou: cara, quer fazer parte? Quer ter o privilégio de alcançar a tua casa, porque é promessa? Ele falou: quero. E ele disse sim para a missão, e o resultado é que depois de alguns anos, ele alcançou toda a sua casa para Jesus. Seus pais foram alcançados, sua irmãzinha foi alcançada, estão com a gente até hoje. Só que, será que se o Hatch tivesse falado para Deus: esse preço não dá, em casa é muito chato pregar para minha mãe, pregar para meu pai, cara, não dá, ali não. Eu tenho certeza que Deus ia cumprir isso, de alguma forma. Mas talvez de alguém lá de fora, talvez alguém do trabalho ia fazer esse evangelismo, alguém vizinho ia fazer esse evangelismo, e o Hatch ia perder o privilégio de hoje poder dizer: eu levei a salvação, o evangelho para minha casa. É um privilégio. Então o Hatch não perdeu a vez dele. Assim como hoje ele, representando o ministério nosso de evangelismo dos jovens, Deus fala para ele, eu lembro que nós conversamos esses dias, num café, e eu ministrei algo no coração dele que Deus me entregou. Eu falei: Hatch, o que Deus quer fazer através da sua vida, Ele já chamou várias pessoas. Não falei isso, Hatch? Deus já quis fazer com vários jovens essa obra de evangelismo no meio da juventude, e vários não suportaram o preço, vários olharam para isso, até começaram a viver, mas no meio do caminho falou: não, é pesado demais, é muita renúncia. Eu falei: Deus está te dando a oportunidade de viver isso, Deus está te chamando para esse plano, e se você fizer parte, você vai marcar a história dessa cidade.
Você também pode ter uma experiência semelhante a essa. E agora eu vou trazer para a Bíblia exemplos contrapostos de pessoas que tiveram a mesma oportunidade. Um aceitou e viveu, o outro rejeitou e perdeu. Temos o exemplo de Abinadab e Obed-edom. O pastor Danilo pregou recentemente sobre isso. Abinadab, ele hospedou a Arca da Aliança na casa dele, que representava a presença de Deus por 20 anos da sua vida. Por 20 anos a arca estava lá, disponível, e eles trataram aquilo como um objeto, mesmo sabendo por registro, por experiências, o que ela representava. E aí o que acontece? Deus deu a oportunidade dele viver algo, dele marcar a história dos seus filhos, marcar a história da sua família. Deus queria fazer algo através dele, através da família dele, e ele rejeitou. Para que pagar esse preço? E aí Deus retira a arca de lá e coloca na casa de um homem chamado Obed-edom, um homem que em apenas 3 meses que a arca ficou ali, esse homem se dedicou à presença, ensinou seus filhos sobre a presença, valorizou, começou a ter experiência, porque foi abençoado em tudo, as notícias chegou até o rei. E não parou por aí, porque quando Deus olhou que ele estava se desenvolvendo no relacionamento vertical, e que estava disposto a pagar o preço para viver algo na história da humanidade, quando a arca é levada de volta para a cidade de Jerusalém, levada lá para Davi, o rei, ele vai junto com a sua família. E a gente vê lá depois, mais para frente, que lá em 1 Crônicas, capítulo 15, versículo 24, Obed-edom foi escolhido por Davi para ser oficialmente um dos guardiões da arca. Então ele está na Bíblia, nós estamos falando dele, ele está nos registros históricos dos reis e lá de Jerusalém, porque ele não perdeu a sua vez com Abinadab. Se Abinadab tivesse correspondido, talvez seria o nome dele que estaria aqui. Talvez seria ele o grande sacerdote, o guardião da presença, o porteiro, como eles usavam o termo, para guardar a arca. Mas Deus chamou Abinadab, Deus deu oportunidades para Abinadab. E o que ele fez? Deixa quieto. E Deus fez com outro, e ele teve que ver. E muito pior, custou muito para ele isso, porque nós sabemos que ele perde seu filho Uzá, por não ter ensinado os princípios da presença. E a gente avança, outro exemplo, os filhos de Eli, Ofni e Finéias. Eles eram filhos do grande sacerdote Eli, filhos do grande profeta Eli. E aí a gente olha lá em 1 Samuel, capítulo 2, os versículos 12 a 17, que eles eram maus. Esses meninos só praticavam promiscuidade e imoralidade. Mesmo tendo um pai como um grande sacerdote, eles não seguiram o caminho do seu pai. Porque nós sabemos que Deus estabelecia dinastias. Então ele levantava um rei, e o seu filho primogênito era o sucessor. Deus levantava um levita, e toda a descendência levítica desse homem, ele ia fazer o ofício de profeta, o ofício ali de sacerdote. Então, naturalmente, os filhos de Eli eram para ser os próximos profetas, a próxima voz profética da nação, os próximos sacerdotes a ministrarem diante de Deus. Mas o que eles fizeram com essa oportunidade? Eles desprezaram. E aí, como eu tenho falado para vocês, Deus não ia deixar de ter uma voz profética ali no meio por causa deles. Deus não ia deixar de ter um sacerdote, uma autoridade no meio de Israel por causa do desprezo desses meninos. E aí nós sabemos que ele chama um menino chamado Samuel para ocupar esse lugar. Samuel, que não tinha pai nem mãe, que eram levitas, que eram sacerdotes, mas era um menino que tinha um coração, a mãe profetizou, a mãe entregou esse menino, e aí ele é escolhido para suceder o seu pai na fé, Eli. E aí a gente vai ver que ele teve uma história de sucesso, uma história de experiências. E olha que forte o que Deus fala para Eli, lá em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 30, que é o que a gente já pode trazer para os dias de hoje. Eli, honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. Isso é muito forte, porque quando Deus entrega algo para a gente,
convida a gente para fazer parte, a gente despreza isso, Deus nos trata com desprezo também em relação a isso. Deus, Ele é amor, mas Deus é justiça. E aí, outro exemplo, seguindo a linha, os filhos de Samuel seguiram os mesmos exemplos dos filhos do seu pai na fé. Os filhos de Samuel, esse grande profeta e sacerdote, que se chamavam Joel e Abias, também não andaram nos caminhos do seu pai. Eles também desobedeceram, eram maldosos. E aí, seguindo a lógica, era para que eles fossem os sucessores. Eles iriam governar, eles iriam, continuar o legado do seu pai, o profeta Samuel, o juiz Samuel. E aí, o povo, por causa disso, você vai ler no texto aí, o próprio povo de Israel chega para Samuel e fala: é o seguinte, você está vendo os seus filhos, o que eles estão fazendo? Os caras são totalmente maldosos, ignorantes, arrogantes, não tem temor à presença de Deus, a gente não vai ser liderado por eles como nós somos por você. Escolhe um rei. Foi aí que teve o primeiro pedido para levantar um rei em Israel. Até então não tinha, eram os profetas que exerciam essa autoridade. E aí, quando Deus viu que realmente os filhos de Samuel desprezaram o plano de viver algo intenso, Deus fala assim: tudo bem, Samuel, pode levantar um rei. E aí o cajado passa para Saul. Saul é escolhido como rei para governar, quando na verdade a ordem natural não era para ele ser, era para continuar através dos profetas. E aí eles levantam o rei Saul. E aí a gente continua, o último exemplo, Saul foi ungido rei, levantado como rei. Deus compartilhou com ele o que ele tinha como missão para você viver aqui na nossa perspectiva horizontal. Falou: Saul, você é o rei escolhido, eu vou te ungir, te capacitar para você conduzir o meu povo. E aí nós sabemos que Saul não soube administrar muito bem isso, acabou sendo levado por desejos rebeldes, desejos egoístas, e ele também perdeu a sua vez. Ele perdeu sua vez, porque Deus tinha um plano para o seu povo. É a história de um Deus e um povo. E aí Deus levanta Davi para assumir o lugar e viver o que era para Saul viver. Então, é isso que eu quero fazer vocês meditarem hoje. Porque Deus está nos chamando para viver algo, Ele está te chamando para viver algo na história aqui dessa cidade. E se a nossa geração não corresponder, Ele vai levantar uma outra geração, Ele vai chamar alguém, porque Deus quer fazer. Então, que a gente possa dizer como Isaías, quando ele tem uma visão lá no capítulo 6, que Deus começa a revelar o trono, e aí vem uma voz que fala para ele: Isaías, a quem enviarei? Quem há de ir por nós, Isaías? Nós temos um projeto, um plano para esse povo, queremos fazer algo aqui. Quem? E aí Isaías, preste atenção, porque no texto, em nenhum momento Deus fala: eu te escolhi. Ele revela a sua glória, revela o seu trono, purifica os lábios do profeta, por causa do ambiente de santidade. Aí ele faz a pergunta: para essa missão que eu tenho, Isaías, quem será que eu vou enviar? Quem vai por nós? E aí ele ergue a mão: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Ele fala: eis-me aqui, me coloca nesse plano, deixa eu fazer parte dessa história. E ele corresponde por toda a sua vida, e é hoje o grande profeta Isaías, que a gente fala, que a gente estuda, que a gente vive as promessas que ele liberou lá atrás. Enquanto o louvor sobe aqui, eu queria concluir fazendo uma outra pergunta para você. Nós vimos que se nós não correspondermos para esse chamado que Deus tem para uma nação, para um povo, para um local, para um setor, para uma época, Ele vai levantar outro, vai levantar outras pessoas, nós vamos perder a nossa vez. E a pergunta que eu faço: mas o que a gente pode fazer para não perder essa oportunidade? O que a gente pode fazer para viver inteiramente os planos de Deus? O que a gente pode fazer para não perder o nosso lugar na fila? Como muitos que estão na Bíblia e na história também da igreja perderam.
Nós falamos de exemplos bíblicos, mas se vocês forem estudar algumas histórias de avivamentos, algumas histórias, a gente vai perceber que tinha algumas pessoas que começaram um barulho, mas não sustentaram isso. E aí Deus levantou outro que conseguiu fazer com que o avivamento se manifestasse. Como eu faço para não perder? Eu vou dar algumas dicas, falar algumas coisas práticas. Primeiro, não despreze o convite. Não despreze o convite que Ele fez para você, para viver isso. Nós vimos ali que Deus honra aqueles que o honram. Às vezes para você é pequeno demais. Ah, Senhor, mas ganhar só a minha casa como RET, ganhar só a minha família, nossa, isso não está com uma cara de uma grandeza do Senhor. Era a missão para o momento. RET foi fiel no pouco, e Deus confiou muito para ele. Levantou ele como a voz evangelística para conduzir jovens evangelistas e para levar o evangelho para outros jovens. Foi fiel no pouco, então te coloco no muito. Então, primeira coisa, não despreze o convite que Ele está fazendo para você, seja qual for. Outra dica, não perca o temor. Nunca perca o temor ao Senhor. Isso é um princípio de sabedoria. Não perca o temor. A gente se entrega aqui realmente de forma extravagante, mas a gente tem que entender que Ele é santo. Então não dá para a gente ficar vindo aqui na presença, cheio dos nossos pecados e não ter uma mudança de vida. Deus é santo. Quando Ele se manifesta, o lugar é santo. Por isso que Ele fala para Moisés, tira as sandálias. Deus não fala isso para Moisés porque Ele não gostava do tipo de sandália. Ele falou, não, porque a terra que você está pisando, Moisés, é santa. Então profeticamente, tira a sua carnalidade, tira a sua humanidade, tira a sua antiga maneira de viver. Venha para a presença. Então não perca o temor. Outra dica, ande em obediência. Ande em obediência. Obediência à palavra de Deus, obediência à voz de Deus, em obediência aos princípios de Deus. A Bíblia diz que quem ama a Deus obedece aos seus mandamentos. O amor na perspectiva de Deus para nós está relacionado à obediência e não a sentimento. Amor é uma decisão de obedecer. Está lá, vai ver a definição de amor em 1 Coríntios capítulo 13, não tem nada de emoção ali, tudo decisão. Ande em obediência. Outra dica, ande em arrependimento. Pecar nunca vai ser o problema, desde que depois de pecado você encontre o arrependimento e abandone isso. Davi pecou com consequências graves, mas mostra para mim na Bíblia se Davi teve outra Batseba. Não, ele errou, mas ele não voltou para o seu erro, e por isso ele é um homem segundo o coração de Deus, alguém que anda com o espírito quebrantado e contrito, alguém que se arrepende e muda. É metanoia. Errei, beleza, agora eu aprendi com o meu erro, vou confessar os meus pecados e vou mudar as minhas práticas, o meu estilo de viver. Ande em humildade. Deus se opõe aos orgulhosos, mas Ele concede graça aos humildes. Humilhe-se diante da poderosa mão de Deus, porque Ele vai te exaltar no tempo certo. E essa humildade não está relacionada a aspecto financeiro. Humilde não é quem é pobre. Humilde é quem se esvazia de si mesmo para que Deus possa colocar a essência dele em nós. É aquele que abre mão do orgulho para viver experiências com Deus. É aquele que libera perdão porque entendeu que nós fomos perdoados, por isso precisamos perdoar. Isso é a verdadeira humildade. Viva pelo Espírito. Paulo fala isso lá em Gálatas, o segredo para vencer a carne. Vivam pelo Espírito. O que é isso? Vivam na dependência dEle, com intimidade. Fale, Ele é uma pessoa, é a pessoa maravilhosa do Espírito Santo. Fale com Ele, interaja com Ele, ouça a voz dEle e viva por Ele. Faça o que agrade o coração dEle, não entristeça Ele.
renuncie a sua vontade, sacrifique o seu Isaac, se preciso for, se Deus pedir, vai valer a pena. Pague o preço, ainda que custe a sua própria vida. Falamos de Paulo, mas sabe como que ele morre? Decapitado. Ele viveu tudo que ele viveu, e até hoje ele nos impacta como sendo o maior implantador de igrejas e de uma cultura do reino de toda a história. Mas ele pagou com a sua própria cabeça, mas ele marcou a história. E se ele falasse não, Deus ia levantar outro. Por fim, uma última dica: não perca a sua fome por mais de Deus. Não se contente com o nível que você já atingiu de experiência, de intimidade com Ele. Sábado passado, no nosso overflow, falei sobre isso, da visão de Ezequiel, lá no capítulo 47. O anjo vai falando de níveis, e ele só para quando chega num nível que não tem mais limites, que é o rio. Então, se você já viveu experiências com Deus, deseje mais. Não pela experiência, mas por ter mais dele, conhecer mais ele. Se coloque em pé no seu lugar, ou se você quiser permanecer sentado, ajoelhado, mas queria que você nesse momento se concentrasse